Então, na nossa aula, a proposta, no caso, era nós trazermos, até eu tinha comentado na aula anterior, seria uma revisão. Só que eu só poderia fazer essa revisão depois que encerrasse a aula, essa aula aqui. Que no caso eu ia trazer ela na aula passada, só que o tempo não foi permitido. Só lembrando que na aula passada nós assistimos um vídeo, né, que foi falando sobre a interpretação bíblica pelo pastor e doutor Augusto Nicodemos, né, e foi bem legal e tudo. Então, só para reforçar todo o entendimento que nós temos tido até aqui, tá? Isso. Olha, a outra coisa é que já está disponível lá no nosso sisteminha o vídeo, alguns materiais complementares, né, material de apoio, tá bom? E depois mais tarde eu vou colocar esse aqui também. Muito bem, esse também. Vou deixar lá. Tudo que eu entregar para vocês, vou deixar lá com vocês também. Bem, nós falamos de um texto, e esse texto ele fala sobre essa delimitação, né, que nós vamos chamar de perícope. Tá? Então, perícope é de fato esse desenho. Olha, delimitar o texto significa estabelecer esses limites. Aí ele fala tanto para cima como para baixo. Então, vamos falar sobre o que é esses limites. Já vou fazer um trabalho com vocês aqui. Ou seja, onde ele começa e onde ele termina. O trecho resultante dessa delimitação recebe o nome de perícope. Em outras palavras, todo o texto, toda uma análise literária, né, ou seja, uma análise textual, não é só da Bíblia, mas livros diversos. Você vai observar, por exemplo, que, vamos lá, o livro Pequeno Príncipe. Você está lendo o Pequeno Príncipe e você vai perceber, por exemplo, que em algum momento aquela temática já não existe mais ali. O autor ele vai colocar por capítulo. Capítulo 1 fala sobre sei lá, eu nunca li. Fala que deve ser lido, todo mundo deve ler também. É um livro chamado Arte da Guerra. Arte da Guerra, o pessoal fala. Tá lendo, Pronto. Então, ele coloca o capítulo 1 e diz o que significa esse capítulo, o que tem dizendo nesse capítulo 1. Os meus livros. Aí no capítulo 2 tem uma outra temática. Mas ele coloca esses capítulos, né, no livro para facilitar o entendimento do leitor. Então imagine se nós não definíssemos essas delimitações. Aí o que ia acontecer? Nós íamos estar lendo sobre um determinado tema e já emendava um outro tema e ia dificultar. Né, dificultar o entendimento. Mas rapaz, o cara está falando agora sobre a colheita aqui, agora já está falando sobre a construção do prédio. Como assim? O que tem a ver a colheita? Mas é porque ele pegou e criou, né, um tema falando sobre colheita, coloquei aqui como exemplo, e agora ele está entrando num outro tema que ele delimitou, que agora falar sobre construções, um exemplo. Né? E talvez lá na frente ele vai colocar a explicação, a relação, enfim. Certo? Então, isso é importante. Muito bem. Aí, no caso, o autor desse texto que eu trouxe para vocês, ele começa a trazer também, que isso é comum, né, dentro dessa análise de perícope, no caso, as delimitações e como é que nós identificamos essas delimitações. Nós vamos ver na Bíblia, por exemplo, que elas estão divididas por várias perícopes. Né? Então, por exemplo, quando você abre a Bíblia, então, a gente faz isso muito na escola dominical, qual é o título que tem no capítulo? Né? Então, abrindo aqui abrir aqui no Salmo 138, e ele começa: a graça de Deus por sua fidelidade. Então, ele estabelece aqui que isso aqui é uma perícope, né, e você vai observar, por exemplo, no Salmo, vou colocar um grande aqui, o 119, você vê que ele tem várias divisões.
Aí fala sobre a excelência da lei divina. Ele acordou fez uma pregação no Salmo 119 todo. Foi? Foi do capítulo 78 ao 78. Olha, abri outro texto aqui melhor. Por exemplo, Mateus. Eu fiz logo pra ele. Mateus 17. Então, em um tempo ele está falando sobre a transfiguração, em outro tempo ele está falando sobre a vinda de Elias, outro tempo ele está falando sobre a cara de um jovem possesso, a cura, meu Deus do céu. É o que no 119? Não, estou em Mateus 17 já. Aí fala sobre, de novo Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Aí depois, Jesus paga imposto. Então, tudo isso no capítulo 17. O que foi? A cara de jovem processo. Assim é a cara de... A cura de Jesus. É porque eu li a cura. Né? Então, o que acontece? Isso está fácil para nós, está mastigado para nós. Tá? Mas lógico que nem sempre foi assim. Ok? Só que existem momentos que é importante nós fazermos uma delimitação daquilo que nós queremos estudar, ou interpretar, ou analisar. Por exemplo, lembra de 1 João? Perdão. Lembra de João 1? No princípio era o verbo. Vocês lembram que nós fizemos uma análise até o versículo 5, se eu não me falhar a memória. Só que eu não estendi para o versículo 6, porque eu delimitei uma perícope. Porque no versículo 6 já ia começar a falar, já ia introduzir João. Então eu preferi que agora não analisasse essa parte. Eu poderia colocar ali um título, anúncio sobre João Batista. Um exemplo que eu estou colocando. Né? A relação de João Batista com Jesus. Isso eu delimitei, eu coloquei um título. Eu tenho liberdade de fazer isso? Lógico que você tem, mas pastor, isso não é escrever, você não está escrevendo outra Bíblia, né? Você não está colocando letrinhas, né, na Bíblia. Você está delimitando. Inclusive, recomendo, escreva na sua própria Bíblia. A Bíblia foi escrita. Graças a Deus, hoje nós temos a oportunidade de comprar a Bíblia com facilidade, dividido em não sei quantas vezes. Você pode fazer isso. Ou seja, porque eu estou falando assim porque eu tive isso. Minha Bíblia, não posso, não toco. Eu fazia assim, colocava as orelhas e tal. E mal escrevia. Não. Aí depois eu comecei a ver que eu estava perdendo. Não, vou escrever. Comecei a escrever. Risco mesmo. Entendeu? Agora, lógico, se ela fosse a única que existisse no mundo, eu daria uma riscadinha mais de leve. Dessa forma, não existe mais. Dentro de uma exposição da palavra, né, há as diferentes traduções, né, da Bíblia, no caso. Deixa eu se entender. No caso, o pregador, ele está trazendo uma ideia, do texto, só que você está entendendo como outra ideia. Nesse caso aí, de fato, tem que ser feita uma análise, você tem que fazer uma análise, para saber assim, e não desprezar o que ele está trazendo. Né? Do tipo assim, a minha compreensão é essa daqui, e ele está trazendo errado. Não é isso. A questão é a seguinte, existe uma diferença entre o que o autor quer dizer para nós, como verdade geral, e como, que depois nós vamos ver isso no final, como eu posso aplicar essa verdade. Certo? Preste bem atenção. Por exemplo, João 1, voltando para João 1, naqueles primeiros versículos, ele começa a falar sobre, no caso, Jesus como sendo o verbo, que ele estava no princípio, ele está trazendo tanto para os gregos como para os judeus, que Jesus é o Criador de todas as coisas. Certo? E que há nele luz, e que ele veio clarear, né, trazer luz às trevas. E as trevas não a reconheceram, né, que a gente falou, não aceitaram. Ok? Então, qual é o tema central aí? A divulgação de Jesus, mostrando Jesus como Deus. Certo? Eu posso trazer. Isso é a ideia central. Agora eu posso fazer, no caso,
uma contextualização para dizer o seguinte: olha, os seus não aceitaram, os judeus não aceitaram Jesus, assim como tem pessoas hoje aqui que não estão aceitando Jesus. E você não é judeu e você não aceita Jesus. Certo? Porque tem gente realmente que faz assim: não, essa aqui era para os judeus e... Realmente, tem vezes que é para os judeus e não adianta você contextualizar. Isso é de exegese. Lembra que nós falamos? É você trazer a seu entendimento para o texto. Isso não é legal. Certo? Se você forçar que o texto... Não, mas por isso que é importante ser estudado. Então, há momentos em que fala assim, por exemplo... Salomão falando para Salomita, né? Salomão falando para sua amada. Não, isso aqui é Jesus falando para a igreja. Não, isso aqui é Salomão falando para ela, para sua amada. Tem coisas que não dá certo. Não dá para certo fazer tipologia. Lembra da hermenêutica, né? Da linguagem retórica, das regras retóricas. Não adianta fazer esse tipologia que remete ao futuro. Lembra disso? A gente falou? Principalmente que você se dá quando você quer que a situação se adeque a você. Então, aí nisso você, na verdade, eu acho que parte de uma curiosidade sua. Você tem essa dúvida, pois a minha Bíblia ela é cheia de interrogação. Eu, particularmente, em alguns momentos eu chego e saio pesquisando. Por que eu não entendi essa parte? Por que eu não entendi essa parte? Vou pesquisando. Então, eu faço uma escolha de correr atrás. Então, no caso, o irmão, eu acho que é muito importante ter essa percepção, essa crítica. Assim, não concordo. Aí você coloca lá, não concordo porque isso. Muito bem. Você não concorda? Amém. Agora, o que você não pode é ficar assim, não concorda e pronto. Não, você tem que... Só um instantinho. O que você não concorda, ok, isso. Agora, o que tem que correr atrás eu não concordo, então eu vou correr atrás para saber o que significa isso aqui, para não ficar só no discurso de eu não concordo, mas correr atrás para saber. Mas... Tá entendendo? Não, tudo bem. Eu estou colocando até algo mais além, né, do discordar. Mas o importante é o seguinte... Nem sempre o pregador ele vai ser assertivo em tudo, porque ninguém é, né? E nem sempre você vai ser assertivo em tudo, porque também não é perfeito. Então, assim, eu penso que retenha o que é bom, né? Analise, pesquise, para poder ter uma boa compreensão. Se ficar só no caso, nas dúvidas, vai ser um balão de dúvidas e não... assim, ó, duas pessoas, cada um vai estar na mesma sintonia. A ideia, não existe duas ideias centrais. Assim. Não pode ser igual, deles. Por exemplo, assim, eu falo assim, Fábio, vai ali e pega um copo d'água para mim, por favor. Aí, alguém pegou e leu. Fábio, vai ali e pega um copo d'água para mim, por favor. Ah, o pastor está querendo, sabe o quê? É um garrafão de água aqui, para que toda vez agora que ele sentir sede, venha pedir para cá. Não é isso que eu estou dizendo. Existe uma ideia aqui. É que, no caso simples, um copo d'água para beber água, pronto, acabou. Só que às vezes a galera começa, né, a viajar. Aquilo que a gente conversou, não foi? Começam a colocar asa onde não devia colocar, começa a colocar peixe onde não devia colocar, começa a fazer... Eu me lembrei daquela historinha do pregador, né, que exagerava demais, mas eu não vou contar essa piada. Mas entenda, mais uma vez, é importante isso. Aí, o texto de João 1 só quer dizer uma coisa. Ele não quer dizer nesse momento, nessa perícope, nessa delimitação. É para dizer isso. Exatamente. As aplicações eu posso fazer. Algumas aplicações também não posso exagerar nas aplicações e tal, e dizer, não, nós somos agora. Não. É arrependimento de uma pessoa que não tinha Deus e que era vazia, cheia de riquezas e vazio de Deus. Pronto, é isso. Ele fala a respeito de... No caso, 8. No caso... Não, tá certo.
8 tipos, né, de análise que pode ser feito durante o texto, que você percebe que houve uma mudança. Tá? Ou seja, saiu de um lugar, foi para outro. Isso em qualquer texto, mais uma vez. Então ele fala sobre o tempo e espaço. Não é isso que ele fala aí? Lembra do texto? Então, se no caso, diante de um texto, você observa uma descontinuidade ou uma continuação, né, indicando, no caso, uma mudança ali de tempo, de espaço, dentro do texto, opa, já deu um fim aqui. Daqui a pouco eu vou explicar por que os autores lá, os copistas, já não fizeram isso. Depois eu falo sobre isso já já. Então, aqui na minha mão. Mas, se você está falando que Jesus está na Galileia, e daqui a pouco, no outro momento, ele está na Judéia, opa, peraí. Houve aqui uma quebra. Né? Já estou agora em outra situação. Porque, mais uma vez, acho que cabe eu falar agora. Os textos, na época, eles não tinham toda essa propriedade linguística que nós temos hoje. É tanto que hoje, se você, por exemplo, encontrar, né, você vê a língua portuguesa e o espanhol, que são os mais próximos, vamos dizer assim, né, existe toda uma característica da espanhol. A característica na verdade, da língua portuguesa Brasil, né, da língua portuguesa Brasil e da língua portuguesa Portugal, já tem algumas diferenças, né, que às vezes se você... Eu estava agora recente assistindo um filme e a legenda era em português Portugal. Poxa, que chato, cara. Tinha hora assim que eu preferi colocar em espanhol, porque eu tinha mais compreensão do que em português Portugal. Vocês acreditam? Sério, porque eu não estou acostumado em gajo, em rapariga, depois, né, que é as expressões que eles utilizam. Então imagine que nós estamos agora falando de pessoas que escreveram em hebraico, aramaico e grego. Eu vou focar só no grego, porque João ele está focando em grego. Ele escreve em grego. Tá? Então, existia uma certa preocupação, principalmente dos copistas, dos escribas, onde eles escreviam em letras maiúsculas, sem espaço, nem de espaço entre palavras, nem espaço de parágrafos. Imagine aí. Para que isso? Para evitar justamente pessoas inserirem coisas lá. Mas só que para eles, de uma certa forma, era compreensível. Para nós é complicado. Então, com o evoluir das escrituras, aí hoje nós temos, como eu disse, Bíblia digital, de toda a língua que você quiser, você encontra. E já está tudo divididinho, bonitinho, mastigado, já inserido já os versículos. Bíblia com estudo, tudo bonitinho. Nós estamos vivendo os melhores tempos. Eu fico imaginando, sabe o quê? O senhor Paulo, se ele pudesse ver as coisas hoje. O senhor Paulo que eu estou falando é o apóstolo. O apóstolo Paulo. Rapaz, meus escritos estão aqui, rapaz. Olha, cabendo aqui. Eu carregava esse negócio aqui assim, eu tinha que arrumar um rolo para poder ler Isaías, por exemplo. E tá tudo aqui. Que pena que eu não posso ler, que eu tenho problema de vista. Então, assim... Aí, no caso assim, essa pergunta, quando ele tem aqui esse estudo, ele tem uma visão do que ele entendeu daquele texto. Não. Perícope, nesse momento, não é o entendimento do texto. A perícope, nesse momento, é você delimitar um espaço no tempo para você começar ou você descontinuar aquele versículo, naquele versículo maior. Então, por exemplo, mais uma vez, falando sobre João 1. Nós fizemos aqui aquele exercício de João 1.
Só que nós fizemos, para o nosso exercício, 5 versículos. O sexto, o sétimo, o oitavo, a gente não entrou nele. Por quê? Porque dentro do propósito que eu estava, no caso, intencionando, o 6 e o 7 não entravam. Então isso não tem nada a ver agora com uma análise. Eu estou apenas agora utilizando isso que nós vamos conversar agora, sobre os exemplos, né, de análise literária. E com eles, no caso, eu posso possibilitar até onde eu vou estudar. Então eu delimitei, é só até aqui. Aí eu estudo aqui. Eu delimitei. Se eu quiser agora terminar essa delimitação aqui, ótimo, agora eu vou para outra delimitação. Porque nem sempre, por exemplo, abra em 1 João, João, está aberto aí? A glória é o verbo, né? No exemplo, está aqui, que eu fiz. Delimitei aquilo que para fazer o estudo. Mas a Bíblia delimitou ou você que delimitou? Não, é um exemplo, né? Isso. Como você falou aí. Aquilo foi a Bíblia, aquilo todo. Eu passei sim, lápis, né? Ótimo, pronto, exatamente. Olha, por exemplo, o autor aqui dessa revista Fiel, Revista Corrigida Fiel, ele delimita primeiro João 1, do versículo 1 ao versículo 14. Isso, então ele delimitou até o 14. Só que, para o estudo que eu estava intencionando, eu só fiquei até o 5. O 6 eu já não incluí. Então eu defini para estudo. Só isso. Aí, a partir da delimitação, é que eu vou agora fazer o estudo analítico. Ok? Então ainda não começou. O princípio das dores ainda vai começar. Olha, então nós temos, no caso, o tempo e espaço como uma ferramenta. No caso, ele vai chamar de formas, né? Ele utiliza critérios, formas. Então, tempo e espaço é uma delas, uma forma de você compreender onde é que está um ou outro. Muito bem. Nós temos também os atantes, ou actantes, né, como o pessoal fala, ou personagens. Em textos narrativos, a nova ação pode se iniciar com a chegada ou a percepção de um novo, ou a aparição de um novo personagem. Então está falando sobre nós aqui, no caso nós, alunos, tá? Eu no texto, e aí de repente, você está lendo o texto, apareceu uma sexta pessoa aqui, uma sétima pessoa, oitava pessoa, que não estava no discurso, na continuidade. Aí apareceu o outro. E aí isso pode também definir, você pode definir isso como uma perícope. Ou seja, eu não quero estudar esse cara agora. Esse cara apareceu aqui, é o que eu defini aqui. Observe aí o capítulo 1, olha o versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Viu aí? Então, no caso do 1 ao 5, não fala do João. No caso, o apóstolo. Então, eu defini que até então é a perícope. E uma das formas que eu utilizei foi o actante, ou, no caso, o personagem. Certo? Então, eu defini. Eu usei uma regra para isso. É importante o seguinte, você pode perceber isso com a naturalidade. Não, perceber que mudou. A gente vai ver aqui, por exemplo, a mudança do tema, né? Mas é importante que depois que você definir, você tentar buscar, mas por que eu estou considerando que essa aqui é uma perícope? Por que eu estou entendendo que isso aqui é uma delimitação? Aí você vem para cá. Lógico, mas de imediato vai conseguir decorar todos os 8 e saber todos os 8. Se não tivesse aí, tudo vira vida. Por exemplo, como foi aí que era João. Chegou a outro personagem. No caso, até então não estava falando de João.
e aí depois insere João. Aí vamos dizer assim, João. E João veio no caminho. Aí já ia começando para outro personagem saindo do caminho. Outro personagem como irmão. Se você quiser, por exemplo, eu quero analisar do versículo 1 ao versículo 14. Ok. Só que você, no caso, fez uma delimitação. No caso, maior. Você delimitou maior. Capítulo 1 ao 14. Ou versículo 1 ao 14. Ok. Só que se você quiser, não, eu estou observando aqui que existe dentro desse versículo 14, tem algo que eu posso delimitar também. Então você tem essa liberdade para fazer isso. Ok? Ó, nós temos também uma forma de argumento. Pode identificar uma nova perícope pela mudança de assunto. É o que eu estava falando agora. Geralmente introduzida nas formas de passagem. Ele dá umas dicas, né? Finalmente, quanto a propósito, por essa razão, portanto, etc. Então, não necessariamente com essas falas aqui, essas escritas. Mas você percebe que o assunto é outro. Você percebe, por exemplo, que o vinho que foi transformado, a água, né, que foi transformada em vinho, chega em um certo momento em que não está falando mais sobre as bodas de Caná. Já está falando sobre a purificação do templo. Entenderam? Então, mudou o assunto. Tá? Nós temos também o anúncio do tema. Eu acho interessante isso porque isso é muito comum acontecer com as cartas de Paulo. Né? No caso, as cartas de Paulo, ele sempre dá, normalmente, em algum outro, sempre dá o tema. Eu quero discutir com vocês algo sobre, eu estou aqui na prisão, mas que estou feliz porque está acontecendo isso com vocês e tal. Então ele traz um tema, né, daquilo que vai ser tratado até. Tem vários, ele dá alguns exemplos aí, o texto proporciona para vocês. Deixa eu correr aqui, já que vocês... Temos o título, alguns autores também apresentam explicitamente o título, que demarca a parte importante do texto. Acho que ele exemplifica Isaías, né, no caso, não é assim? Que ele traz, em alguns momentos, Isaías vai trazer o título daquela... Ele mesmo, nós não estamos vendo na Bíblia que tem os títulos. Esses títulos não foram os escritores que colocaram. É tanto que cada um tem um termo diferente, às vezes está num lugar diferente. Então, nem todo autor, olha, os autores não escreveram esses títulos, mas há aqueles autores que fazem questão de colocar um título. Qual é o de Isaías aí? Ele cita no próprio texto. Pronto. Isaías 21, né? Isaías 21 diz, advertência ao exército, ao deserto junto ao mar. Pronto. Então ele definiu, ou seja, imagine se tiver, no caso, você entre o 20 e o 21, você já sabe quem é o fim. E o começo do outro. Porque o próprio Isaías já declarou onde começa. Então o outro já sabe onde é que termina e o outro já sabe onde começa. Nós temos também o vocativo e os novos destinários. Um novo oráculo profético, uma nova mensagem, pode ser apresentado por um vocativo que explicita a quem tais palavras são dirigidas. Então, há momentos em que eles fazem essa, ó profeta, ó fulano, ó cicrano. Então, faz essa vocação. Introdução ao discurso, a introdução da fala de um dos personagens. Deixa eu correr aqui. O texto, mais uma vez, vai ajudar vocês em relação a isso. A mudança de estilo. Né? O texto pode sofrer uma mudança de estilo literário quando o autor mescla dois tipos diferentes de exposição. É por isso, sabe por quê? Que em alguns momentos, alguns declaram, por exemplo, Isaías, que vocês estão vendo. No caso, foi escrito por mais de um autor. No caso, é uma das teorias. Mas por que eles percebem isso? Um dos motivos é o estilo literário. Certo? Porque, por exemplo, algumas cartas de Paulo
ficava-se na dúvida se era Paulo. As pessoas até colocavam Paulo, eu, Paulo. Aí depois vi olhar e pensei, rapaz, esse cara aqui não é Paulo, não. Esse cara aqui escreveu isso aqui porque tem os apócrifos, né? E esses livros apócrifos, muitos deles estão dizendo lá, eu, Paulo, escrevo essa carta a você. Tá? E aí começa a trazer uma outra doutrina, uma outra... Não é. O estilo literário não é dele. É por isso que até hoje, Hebreus, por exemplo, não pode ser destinado a Paulo, porque o estilo literário não é igual ao de Paulo. É muito, muito bom o de Hebreus. Assim, é conhecedor da tradição hebraica, mas não é o estilo literário de Paulo. Então, é como assim, eu escrevo. Por exemplo, eu sei, como professor, pelo menos dos mais antigos, eu sei quem, no caso, se fosse digitado a prova, o trabalho de vocês, eu sei de quem é de quem. Porque, no caso, o João tem um estilo literário, de escrever, uma forma de começar, uma forma de pontuar. O Fábio tem um, o Marcelo tem outro, o Ricardo, eu tenho outro. Então, com o passado, a gente vai identificando, olha, isso aqui, ó, nem adianta. Um exemplo aqui, vamos pensar aqui, um pegou e trocou ou fez por outro, ó, nem adianta. Isso aqui não foi fulano que escreveu. Uma vez eu estava conversando com um colega e o texto dele muito bom. Muito bom. Eu falei, rapaz, que bom, parabéns. Mas foi você que escreveu? Porque era diferente do estilo literário dele. Não, foi eu, tal, não sei o que, blá, blá, blá. Aí eu falei assim, não, eu peguei e copiei isso aqui. Eu copiei isso aqui. Ele fez Frankenstein, né? Copiou aqui um texto, depois ele só fez umas conjunções, umas intercalações, aí depois copiou outro, Aí ficou bem assim, mas ficou bom. Depois ele até ficou um pouquinho chateado comigo. Eu tive que falar isso pra ele. Mas isso acontece, tá? Muito bem. Vamos ainda agora a uma atividade. A atividade é a seguinte. Por favor, eu quero que vocês agora em grupo aqui mesmo, de 5. Eu quero que vocês rapidamente, feche a Bíblia nesse momento, tá bom? Pode fechar a Bíblia. Vamos para as atividades.